é curioso, porque o mundo quer saber, no fundo, também o que acontece aqui no Brasil. Tem uma curiosidade, tem um apetite por Brasil que pode ser muito lindo, no fundo. Que pode Mas ser... porque o Brasil gera curiosidade mesmo porque o Brasil é foda no mundo? Depende do setor, é foda mesmo. Mas Dependendo do setor, é foda mesmo. É foda mesmo. A história que eu conto da OMS, que os caras, eu tô falando da cúpula, cara, não tô falando do funcionário, eu tô falando da cúpula da OMS, quase me puxando pela goela, dizendo, velho, cadê vocês, cara? Cadê vocês? Vocês eram o país tropical que tinha, não é a música, não, mas o país com capacidade de enfrentar doenças, vírus, etc., que todo mundo admirava. Cadê vocês? Então, assim, essa reação não era seus bostas, não, era vocês eram nossas referências nisso. Então, em tudo isso, o Brasil existe realmente. Agora, tem uma outra parte que é um certo encantamento que tinha. Não dá para dizer que tem mais, mas que tinha um encantamento. Aquela camisa amarela, velho, aquilo ali, o que já me abriu de portas pelo mundo. O show já me contou umas histórias que ele viaja com a camisa do Brasil. É real. Viajou, né, com a camisa então, mas é real. Não é uma... essa historinha. Não, cara. Eu me lembro num campo de refugiado entre o Iraque e a Jordânia. Poeira, areia para todo lado. De repente tinha um moleque com uma camisa da seleção brasileira. Você fala, cara, como é que chegou aquilo ali? E ele orgulhosamente... na Tanzânia também aconteceu uma coisa engraçada. Um time de futebol que tinha ganhado um torneio, os 11 com a camisa do Ronaldinho Gaúcho. Os 11. O que mata o objetivo da camisa com o negócio, né? Porque você tem um nome pra identificar cada um. E o número, no caso todo mundo escutou o Ronaldinho Gaúcho. Aí eu fui perguntar pro cara, velho, desculpa, é que não vou resistir. Por que todos com a camisa do Ronaldinho Gaúcho? Aí ele falou, se um é alegria, imagina 11. Você fala, pá. Ok. Não tinha nada a ver com número, com identificação, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com quem nós somos no mundo. Isso a gente precisa recuperar, velho. Era uma mentira? Também era uma mentira, porque o nosso país é uma construção violenta, sangrenta, de gente que foi escravizada por 300 anos. Tudo isso é muito real. Agora, a gente desembarcava no mundo como um país simpático. Isso a gente precisa recuperar de alguma forma. Isso vai levar um tempão, porque o que aconteceu em termos de destruição da imagem do Brasil é dramático. Eu não estou falando se eu sou desse lado ou daquele lado, mas o fato falando claramente, você está falando que o Bolsonaro ele atrapalhou nessa percepção internacional. Muito. Tá. Muito. A gente viu algumas declarações, por exemplo, que atacavam, ainda que indiretamente, para ser brando, ainda que indiretamente atacavam a China, por exemplo, em vários momentos. Mas, porra, a eleição... os caras que... O PT, por exemplo, gostam de falar que o Lula mudou essa porra da água pro vinho. Então, o mundo queria que o Brasil voltasse, porque o mundo precisa do Brasil. Não porque precisa... nós precisamos da soja de vocês. Não é isso. Como a Suíça era o local de debate, o Brasil é o local que trazia os emergentes para um consenso, trazia os ocidentais, porque nós somos ocidentais, não dá para dizer que nós somos asiáticos, nós não somos asiáticos. Então, o Brasil fazia pontes nos bastidores da diplomacia e essa ponte desapareceu. Então, o mundo precisava daquela ponte de volta. É nisso que a gente voltou, não é no discurso do Lula que a gente voltou. Entende? E o que foi destruído do Brasil no mundo não foram só, foi também, mas não foram só as falas do Bolsonaro. Foi porque esse papel de ponte acabou. Né? Aí, um dos argumentos do pessoal do Itamaraty na época é falar: eu não quero ser ponte para ninguém, eu quero ter a minha posição. Então, como você não tem posição, você não tem arma nuclear, você não tem posição, você não tem uma economia forte, você vende commodity, você vai ter que posição, velho. Então a ponte não era para fazer consensos, a ponte era para se credenciar como um ator legítimo no cenário internacional. E depois você vai lá e busca o teu objetivo. Mas essa ponte não era para os outros, era para você mesmo. Era para você mesmo. Então essa é a parte que a gente perdeu e não vai ser fácil retomar, porque essa ponte desapareceu, você foi colocado de lado. Até hoje tem o pessoal falando, mas será que dá para confiar de novo em vocês?
Entendeu? Agora é outro governo, eu sei que é outro governo, que legal, um abraço aqui, mas será que dá mesmo para confiar? Essa é a destruição, esse é o legado da destruição. Não tem um outro país com essa capacidade de liderança que tomou o nosso lugar? Localmente, sim. Então, a Turquia tomou o nosso lugar em alguns aspectos de mediação, inclusive na guerra Ucrânia-Rússia. Na questão ambiental, a Colômbia assumiu uma posição de liderança na defesa da Amazônia, que era para ser naturalmente do Brasil. Então, em cada uma das áreas, outros atores apareceram. Mas por que o Brasil era um ator confiável, que é o nome que eles colocam? Que é uma democracia, é um país do Sul, ou seja, tem os problemas do Sul, dos emergentes, mas é um país que tem instituições que sabem lidar, que já provaram que podem começar a lidar com o problema, e que tem uma diplomacia profissional do caralho. Né? Tem embaixada do mundo inteiro, os caras são bons mesmo, não há nenhuma dúvida sobre a capacidade desses caras. Então, era uma reunião muito importante de todos esses fatores. E não temos inimigos. Né? Então não é que a gente está fazendo isso porque no fundo eu quero pegar aquele cara que mora do outro lado. Não, nós não temos os inimigos. Então isso tudo facilitava e o pessoal ia para o Brasil. Cara, a quantidade de reunião que eu já fui, que os países esperavam o Brasil falar para eles falarem. Porque queriam ouvir primeiro o que vai dizer o Brasil sobre isso. Né? Então assim, e aí não é PT. Isso é das últimas décadas. Então não vamos confundir a posição do Brasil no mundo de inserção com a inserção do PT no mundo. Não, é muito mais amplo. O que o PT fez foi usar isso. Ele usou. Agora, essa estrutura, isso tudo já estava montado. Por que a derrota do Bolsonaro foi tão importante para a extrema-direita mundial? Porque a extrema-direita sabia que contava com um país que tinha uma diplomacia muito eficiente. Se aquela diplomacia eficiente fosse usada naquela direção, era a extrema-direita mundial que ganhava. Então o Brasil era um... Perdão. Cara, eu quero todas as histórias que você puder contar, eu quero ouvir, Jamil. Você é o Jamil. Olha, o Trump tinha uma Damares Alves. Tá? Tinha uma ministra que cumpria a mesma função da Damares Alves. Chamava Valerie Huber. O último dia de governo do Trump, ela manda um e-mail para os apoiadores dela, grupos conservadores, igrejas, etc., todos dizendo, gente, estou indo embora, o governo acabou, infelizmente perdemos a eleição, mas foram os anos mais importantes da minha vida, foi uma honra servir ao governo Trump, ao meu país, etc., etc. A nossa agenda, leia-se, a agenda ultraconservadora, etc., tem que continuar, e eu recomendo a vocês que, se alguém quiser alguma informação extra, favor procurar a Embaixada do Brasil em Washington. Entendeu? Entendi. Então, sabe aquela competição na Olimpíada de passar o bastão? O Trump passou o bastão para o Ernesto Araújo, Damares Alves e Jair Bolsonaro continuar a corrida, que era fundamental para a extrema-direita mundial. Então, não é um e-mail que alguém me contou, velho. Eu tenho esse e-mail. Eu insisto, eu preciso sempre do documento para falar dele. Isso que aconteceu. Então, para a extrema-direita mundial, quando o Bolsonaro perde, a gente vai fazer... Quem que a gente chama agora? A Hungria? Velho, a Hungria, cara, com todo respeito, a Hungria cabe em um bairro de São Paulo, tem o poder político zero e não tem como mover a fronteira do debate internacional. Quem é a Hungria, cara? Entendeu? Quem é Viktor Orbán no mundo? Agora, o Brasil, velho, o Brasil tem uma outra posição. Então, por isso que foi tão importante a eleição no Brasil, para o mundo inteiro.